Aí chegaram no céu, selados pelo Espírito Santo. Não ficaram de braços cruzados, só vendo o tempo passar, mas saíram a pregar a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, recebendo crítica em vez de elogio. Uma voz solitária no deserto virtual. Mas saíram a pregar que Jesus vive, reina e voltará. E que só Ele salva o pecador e a pecadora desse castigo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só Ele e mais ninguém. E não esconderam a sua fé. Muitos vão ser degolados, vão morrer. Muitos ainda vão. Já morreram os mártires da igreja primitiva, os diáconos da igreja primitiva, os 7 ou 8, eu não lembro, que foram escolhidos diáconos da igreja de Deus. Eles foram os primeiros mártires. Os primeiros mártires. Estevão morreu queimado. Queimado não, apedrejado. Pregando a palavra de Deus. E era um homem cheio do Espírito de Deus. Então, os primeiros diáconos da igreja, os apóstolos ficaram... Eles foram uma espécie de escudo. Mas graças a Deus, ele viu um diácono chamado Estevão. Quando uma pessoa é consagrada diácono, diaconisa, não é para a glória dela não, ela é cheia do Espírito, mas ela vai ser o escudo da igreja. Ela vai defender o evangelho, se preciso for, ela vai até morrer pelo evangelho pregando a palavra. Se levantar uma tribulação muito grande contra a igreja, como aconteceu na igreja primitiva, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui no Êxodo capítulo 1 diz assim: as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. O que elas fazem, irmã Socorro? Elas poupam, porque elas já haviam recebido a ordem do faraó, do patrão delas, que se fossem meninas, que elas deixariam viver. Mas se fossem meninos, veja como o diabo é. Se fossem meninos, que elas não deixariam viver. Mas as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. Estão falando de recém-nascido. Criancinhas e bebê. Esse era o cenário na época que nasceu o grande libertador dos hebreus, dos judeus. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Cifra e o nome da outra Puá. Disse o rei do Egito: quando ajuntar-te no parto as hebreias e vir-te sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Olha o pecado terrível desse homem. Olha a maldade do coração dele, do rei egípcio. Ele falou isso para as parteiras, Cifra e Puá. A maldade. Eu amo a Bíblia porque ela não esconde nada. Ela fala da maldade dos homens e fala da bondade e da misericórdia de Deus. Ela fala os dois lados, do amor e do ódio, do pecado e da santidade, da salvação e da condenação. Por isso que eu amo a Bíblia.
Então as parteiras, porém, elas temeram a Deus diante daquela situação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, parteira, olha o que o rei falou, o rei do Egito falou, o grande, o dominador, o rei. Se for menino, matai-o. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É o fim do mundo. Acabou a minha vida aqui. Eu sou uma parteira. Não posso fazer isso. Jamais. Mas isso aconteceu na época de Moisés. Meu Deus, se for contar, ninguém acredita. Ele falou. Ele falou, ele disse para nós, as parteiras. Mas o que aconteceu, diz a Bíblia, e não eu. Porém, temeram a Deus. Puá e Cifrá, mulheres parteiras de Deus, diante daquela ordem diabólica e satânica desse filho do cão, diante disso, desse inferno, elas o que, irmã? Temeram a Deus. Elas sabiam que existia um maior do que o faraó. E que faraó estava na mão de Deus. Isso é temer a Deus. Que aquilo que elas iam fazer ia desagradar o coração de Deus. Era um grande o quê? Pecado. Que aquele homem era o quê? Um louco. Impedir uma coisa dessa. Um assassino. E que Deus ia tratar com ele no tempo dele. Elas temeram a Deus. Vamos seguir o exemplo de Puá e Cifra, as parteiras do Egito. Porque elas poderiam ser mortas. Elas preferiram ser mortas. Porque naquele tempo, se Faraó desconfiasse, sentisse o cheiro, esse homem maligno e perverso do Egito, que alguém desobedeceu às ordens dele, homem e mulher, se ele sentisse, alguém contasse para ele, sabe qual era a resposta dele? Não era uma conversinha no gabinete dele, não. Era forca, sem dó e sem piedade. A pena de morte para quem desobedecesse às ordens desse homem. Mas graças a Deus que elas desobedeceram às ordens dele. E elas estavam correndo risco de vida. Mas Deus salvou elas da mão de Faraó. Elas temeram a Deus. E não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. E não fizeram. Esse homem insensato, louco, ímpio, que perseguiu a igreja de Deus, perseguiu os judeus, os hebreus, desde a madre, desde o ventre materno da sua mãe. E as parteiras
temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes disse. Aonde aconteceu isso, irmã Socorro? Rei do Egito. Antes conservavam os meninos com vida. Por quê? Por que as parteiras do Egito conservavam os meninos em vida, os garotinhos, os hebreus judeus? Porque elas temeram a Deus. Não fizeram como o faraó dissera. Elas temiam a Deus. Não vou fazer isso. Pecado. É pecado, é pecado, é pecado. Não vou fazer isso. Prefiro morrer. Antes conservava os meninos com vida. Que maravilha! Quando uma mulher teme a Deus, bem-aventurada a mulher que teme a Deus. O segredo da conservação da vida é temer a Deus. Essa mulher será louvada. E no Egito, nós encontramos duas mulheres que não ouviram a voz do faraó. Aí o que aconteceu com elas? E por causa desse fato, do temor que existia no coração dessas duas mulheres de Deus, Moisés, o grande libertador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi salvo por causa dessas duas parteiras. E aí o que ocorre? Então o rei do Egito chamou as parteiras. Ele soube, contaram para ele. E disse-lhe: por que fizeste isto? Ele descobriu que as parteiras estavam conservando os meninos em vida. E aí, o que acontece? Por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E aí elas responderam, disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e as egípcias são mortas. São vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venham a elas. Essa foi a resposta de Sifra e Puá a Faraó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele queria saber. Por quê? Aí elas disseram: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. As egípcias esperam as parteiras chegar para fazer o parto. Porque são vivas e têm dado à luz aos filhos antes que as parteiras venham a ela. Antes que as parteiras cheguem, elas já deram à luz o menino.
O menino nasceu. O menino nasceu. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós não podemos fazer mais nada. O menino está aí, vivo, bem saudável, glória a Deus. Bonito. Nós não podemos fazer mais nada. Ela já deu à luz o menino. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Primeiro, elas temeram a Deus na adversidade. Elas temeram a Deus na adversidade. E graças a Deus ocorreu tudo bem com elas. Então, o segredo das nossas bênçãos com relação a Deus é temer a Deus. Foram chamadas pelo faraó, iam ser demitidas do seu emprego, com certeza, e o pior, iam ser até enforcadas. Mas elas preferiram perder o trabalho de parteiro, o emprego delas, e preferiram até a forca do que cometer um pecado terrível desses, de matar as criancinhas antes que elas nascessem, só os meninos. A ordem foi do rei do Egito. Com isso, ele queria matar o escolhido de Deus, Moisés. Ele queria pegar quem, irmã Socorro? Moisés. Porque dentro dos hebreus, dos judeus, nasce o Filho de Deus, o escolhido, o grande líder, o grande homem de Deus, Moisés. Ele queria pegar ele desde o ventre, mas graças a Deus que Deus salvou ele. Então, portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Que maravilha, né? Que maravilha de Deus, porque a igreja ela é perseguida desde o ventre materno da sua mãe. Mas graças a Deus, que Deus também está ali, livrando, usando mulheres e homens para não fazer o que o diabo manda. O diabo manda, mata, faz o mal, o Satanás. Porque isso aqui é um pecado terrível, um pecado satânico. Matar uma criancinha, as mães hebreias, tudo grávidas, dos seus primeiros filhos. Isso aqui são as jovens hebreias que estavam em produção, casadas, bem casadas, e dá à luz, e já tinha uma ordem desse maligno para matar as criancinhas hebreias, os homens hebreus. Pecado terrível, terrível, terrível. Mas graças a Deus que ali naquele hospital tinha as enfermeiras, os médicos que temiam a Deus e salvaram as criancinhas. E elas foram o que, irmã? Abençoadas por Deus. Elas foram abençoadas por Deus e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Por quê? Porque temeram a Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar. Eu faço tanto mal para essa mulher e ela não morre. Eu desejo tanto mal, mando oração negativa para ela. Faço feitiço, macumba para essa mulher e ela não morre. Pelo contrário, ela está aí forte, aumentando, pregando a palavra de Deus, e não acontece os meus... um exemplo, porque existe o bem e existe o mal. Os meus desejos do meu coração
Sabe por quê? Porque ela teme a Deus, ele teme a Deus, e Deus os protege do rei, do faraó maligno. Não acontece nada de ruim com ela. Sabe por quê? Com essa família? Porque tem a proteção de Deus sobre essa família. Porque eles têm o temor de Deus. E é por isso que eles são felizes, são prósperos. E têm aumentado e se fortalecido na terra. Não é por outra coisa não, é porque dentro do coração dele, dentro do coração dela, existe o que, irmã? O temor. E aí Deus abençoa a vida deles na adversidade. São o que, irmã? Abençoados por Deus. A bênção está ali. Aonde ela coloca as mãos dela, prospera. Os filhos são uma maravilha de Deus. As filhas nem se fale. Mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque ela tem o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Amém, glória a Deus. Aí Deus faz o bem. Deus fez bem às parteiras. Deus viu que elas estavam arriscando a própria vida delas. Deus viu que elas não ouviram a voz maligna do rei do Egito. Deus viu tudo, o bem que elas fizeram ao povo de Deus, os judeus, as hebreias. E por causa dessas parteiras, nasceu Moisés. Creio eu que até Arão, todos os judeus, aqueles 2, 3 milhões de judeus, que é como a areia da praia, foi por causa dessas parteiras que não deram ouvido à voz maligna do rei do Egito. Elas temeram a Deus e abençoou o povo de Deus, a obra de Deus. Elas estavam, irmã? Do lado de Deus, não estavam do lado do capeta, e Deus abençoou a vida delas. Fizeram bem ao reino de Deus, e por causa dessas mulheres, creio eu que até o próprio Jesus Cristo nasceu. Porque Jesus Cristo é da descendência dos judeus. A salvação vem dos judeus. Porque vamos imaginar se elas matassem todos os meninos, os hebreus. Seria terrível, uma catástrofe terrível. Mas o povo cresceu, aumentou e se fortaleceu muito. Sabe por que está aumentando o povo de Deus, a obra de Deus? Porque Deus está nessa obra. E aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casa. Veio a outra bênção para elas. Como elas temeram a Deus, em vez de acontecer o pior com elas, Faraó mandar matar elas, vocês não estão me obedecendo, eu vou matar vocês agora. Aconteceu o bem, sabe por quê? Porque Deus estava ali. Elas não morreram também, e ainda estabeleceu casas para elas. Foram abençoadas com casas. Outra bênção para elas. Deus me deu uma casa.
Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio. Aí o que acontece? Ele não conseguiu matar as criancinhas antes de nascer, porque as hebreias eram vivas, mais do que as egípcias. Quando elas estavam para dar à luz, nasciam as criancinhas. Por isso nasceu todo mundo, até Moisés. O plano de Faraó fracassou, caiu por terra. O mal contra os judeus, contra o povo de Deus. E aí o que acontece? Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio. Aí foi uma ordem dele: todos os meninos que nasceram lançai no rio. A maldade não para. Mas todas as filhas guardarei com vida. Essa foi a ordem de Faraó. Lançai no rio os meninos.